Ok, então vamos lá. Então nós estamos falando aqui que esse trauma da insegurança acontece no primeiro ano de vida. No primeiro ano de Por vida. quê? Porque a criança precisava ser alimentada, precisava ser cuidada, nutrida afetivamente e fisicamente, e por algum motivo deu algum problema na função materna ali. E Exatamente. aí esse problema gera uma ferida, que a gente fala que é a ferida do abandono, e Isso. aí você vai crescer com essa ferida, com essa sensação de abandono, com essa sensação de insegurança, porque se eu não estou protegido, eu estou inseguro. Você Isso. vai trazer esse olhar traumático em todas as esferas da sua vida até você ressignificá-lo. Até ressignificar. Ok, então assim, ó, vamos trazer um exemplo na Bíblia? Vamos, porque nós temos uma história Sim. de uma mulher que ela tinha tudo para falar o seguinte: ó, eu vou travar aqui e daqui eu não saio. Esther. Queridas, Esther, ela perde o pai e a mãe, é uma órfã. Ela é cuidada pelo primo, Mordecai. Só que tem um detalhe importante. Ela é uma mulher tão bela, ela foi para o harém ali para de repente ser escolhida, possivelmente ser escolhida pelo rei. Não se sabia se ela ia ser escolhida. Sim. Mas ela aceitou esse desafio, esse primeiro desafio. Esse risco. Esse risco. Só que tem um detalhe, ela não ficou assim, eu sou feia, eu sou isso, eu sou humilde, Judia. eu sou judia, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ela tinha todas as características para dizer assim, olha, não dá para fazer parte e quem sabe ser escolhida pelo rei. Mas ela sim foi. Primeiro obstáculo que ela superou. Sabe qual foi o segundo? Quando vem ali o decreto de assassinato, um genocídio que estava para acontecer com o povo judeu. Quando chega esse decreto, ela fica paralisada. Olha, até Esther se paralisou. Sim. Quem que ajudou ela nesse destrave, Vini? Mordecai. Foi Deus que fez, que arrancou essa insegurança dela, esse medo dela? Não, não foi. Foi um direcionamento como é que fala? Eu ia falar de um irmão dela da igreja, mas naquela época não tinha igreja, mas Não, é um do tio pai dela, do não. tio. O que o E Mordecai primo. era? Primo dela. Primo dela, é. Ela recebe um direcionamento de Mordecai, o primo, falando o seguinte: ele foi com. Gente, ele não chegou com meias palavrinhas. Por favor, Esther, nos ajuda. Não, ele chegou firme, mandou um recado lá para Esther. Ó, Esther, você precisa falar com o rei. Esther paralisou, falou: imagina, eu não fui chamada, eu posso perder a minha vida se eu chegar para o rei sem a solicitação dele. Sim. Aí Mordecai ouve isso, recebe esse recado e manda outro, firme. Você pensa que só por ser a rainha você vai se livrar? Não se esqueça que você também é judia. Você tem duas opções. Ficar aí esperando, e detalhe, você vai morrer também, porque você é judia, não pense que porque você é a rainha que você vai se livrar. Ou você agora toma uma posição e vai lá. Sabe o que Esther fez? Vini, ela podia ter falado o seguinte: que droga de vida! O que Deus me bota? Como é que Deus me coloca numa situação dessa? Eu vou perder a minha vida. Porque eu vou correr o risco de morrer se eu for falar com o rei, porque o rei fazia 30 dias que não a chamava lá, né? Isso. Mordecai não, Artaxerxes. não é Artaxerxes. Assuero. Então, assim, ó, o rei fazia 30 dias que não a chamava, então ela corria o risco de morrer se fosse falar com o rei, e ela corria o risco de morrer se ela não fosse falar com o rei, porque o povo dela iria morrer. Tipo, se ficar no bicho pega, se ficar no bicho come, não tem jeito, imagina, né? a situação, pô, senhor, tô aqui, me tornei rainha para correr esse risco de vida. Poderia ficar reclamando ali, mas o que ela fez? Ela correu o risco, vou lá falar com o rei. Correu risco. Vou lá falar com o rei. E aí, amor, conta a história aí, vai. E aí o que acontece? Ela correu risco, gente. Ela não ficou chorando as pitangas ali no canto, por que Deus fez isso? Isso. Ela não ficou simplesmente orando e jejuando. Claro que ela pediu para orar e jejuar. Sim, jejuaram 3 dias lá. Mas ela não ficou exclusivamente só orando, esperando Deus tocar no coração de Assuero. Ela foi agir. Ela foi agir. Isso. Ela orou, jejuou e agora é a hora para ação. E ela dá uma palavra declaradamente forte, porque no começo ela fala o seguinte para Mordecai: imagina, o rei não me chama, 30 dias que ele não me chama. Só que no final de tudo isso, depois do jejum de 3 dias, oração e jejum, qual é a frase que ela solta? Se for para morrer, morri. E vai. Vou correr o risco, né? Vou correr o risco. Quando você diz assim, eu não me sinto capaz, você está dizendo, eu não vou me arriscar, Deus. E a vida é feita de riscos. Não tem que se arriscar. Crescimento, né? Sem risco. Não existe crescimento sem risco. E detalhe, você não sabe realmente se vai dar certo ou não. Ou você acha que Esther sabia, vai dar certo, que Deus está comigo, eu não vou morrer porque eu sou filha de Deus, não vou morrer. Isso. Ela podia ter morrido. E sendo filha de Deus. Com certeza. Muitos filhos de Deus morrem. Morrem, mas ela não morreu. Não é só o ímpio que morre, não. Exatamente. Gente. Ela não morreu.
Pelo contrário, Deus ali deu um livramento para Esther. Aliás, um livramento para o povo judeu através de Esther. Mas por quê, Vini? Porque ela se arriscou. E ela poderia falar, ó, não sou capaz de falar com o rei, porque ele não me chamou, porque eu sou judia, porque já existe aí um decreto contra o povo judeu, porque eu sou mulher. Ela poderia ter N motivos para recuar, para não avançar, para se sentir incapaz e despreparada para aquela situação. Exatamente. Mas ela foi, correu risco e livrou uma nação inteira pela decisão corajosa dela. Então, assim, ó, e outra, ela não teve apoio, senão de Mordecai, gente. Foi Mordecai que foi lá falar com ela, que mandou o recado para ela. Então, assim, a gente não precisa de muito apoio para poder tomar decisões. A gente não precisa que todo mundo bata a mão no nosso ombro e fala, vai, minha filha, vai, meu filho. Não, não, não. As pessoas não querem isso. Sabia que é difícil para o outro ver você crescer? É difícil, as pessoas ficam doídas, porque às vezes ela não está preparada, porque às vezes ela não está estudando. Então, assim, muitas pessoas ficam doídas quando a gente começa a se desenvolver. E você tem que saber lidar com isso. Então, assim, ó, nós não precisamos de incentivo. Você não precisa da opinião dos outros, de incentivo, de tapinha nas costas para poder cumprir aquilo que Deus tem para você. Coloque isso na sua cabeça. Se você está se sentindo insegura, se você não consegue avançar, não é porque pessoas não te apoiam, é por causa de traumas que você vivenciou lá na infância e enquanto você não ressignificá-los, você continuará travada. E quando a gente fala ressignificar, nós estamos trazendo o seguinte, sai do trauma. Esther estava na dinâmica infantil. Eu não vou, imagina que eu não vou, por quê? Porque eu posso morrer. Esther estava na dinâmica infantil, porque criança não resolve o problema, ela estava perdida com medo de morrer. De repente, quando Mordecai dá essa orientação, que é o que Deus faz com a gente, esse despertar de olhos, né, despertar para a vida, despertar para a situação, ela escolhe, ela só tem duas escolhas, ou ficar como criança chorando, falando que não pode, que não dava, porque Deus fez isso, ó vidas ao céu ao azar, ou ela podia ficar numa outra posição, ir para uma outra dinâmica, para uma outra dimensão, dinâmica adulta. Vou resolver, se for para morrer, eu morri. Vai para cima, se tiver que morrer, vai morrer. E se tiver que errar, querida, vai errar. Erra, ó. E todo mundo erra. Gente, né, Vini? Vamos começar daqui da gente. Ó, não existe, assim, ó, peso maior do que ter aquela sensação assim, ó, não posso errar. Ou o si. E se eu tivesse tentado? Quer ter algo terrível? É o si. O si acaba com qualquer perspectiva. Remova o si. Avance. Não se permita ficar no trauma. Saia do trauma. E como que eu saio do trauma? Quando eu coloco a dinâmica adulta na vida para resolver problemas e soluções.